Eu encorajaria todos os seus ouvintes e quem está assistindo, se tentar entender o que está acontecendo, presuma que tudo o que o governo dos Estados Unidos disser sobre essa guerra é mentira. O Irã tem 1 milhão de soldados. Bem, a sabedoria militar convencional diz que se você vai atacar uma força que está basicamente se defendendo, você precisa ter uma vantagem de 3 para 1 ou 4 para 1 em efetivo. Nós não temos o poder militar para forçar uma mudança de regime. Bem, pessoal, é uma honra receber de volta ao estúdio o Sr. Larry Johnson, ex-analista da CIA, que tem uma visão incrível sobre guerras, a CIA e o funcionamento do governo dos Estados Unidos. E Larry, quero lhe dar as boas-vindas de volta ao estúdio. Ei, obrigado pelo convite. Fico feliz que você quis me trazer de volta. Claro, Larry, recebemos muitos comentários incríveis da nossa comunidade. Muitos disseram que foi a melhor entrevista sobre o Irã que já viram. E enquanto assistimos essa situação se desenrolar, eu pensei: sabe de uma coisa? Precisamos trazer você de volta ao estúdio. Tem tantas coisas novas que aconteceram e está mudando a cada dia. Larry, quero saber sua opinião agora que estamos entrando no fim de semana e estamos vendo apenas um aumento na guerra. Quais são seus primeiros pensamentos agora que estamos chegando a 2 semanas dessa nova guerra no Oriente Médio? Sim, então estamos entrando na terceira semana dessa guerra pelo horário de Teherã. Agora é 00:30. Então isso significa que a terceira semana dessa guerra começou no Irã. Eu encorajo todos os seus ouvintes e as pessoas que estão assistindo a isso. Quando vocês tentarem entender o que está acontecendo, tudo o que o governo dos Estados Unidos disser a vocês sobre essa guerra, assumam que é uma mentira. Deixe-me dar um exemplo. Hoje foi anunciado que um KC-135, um avião-tanque usado para reabastecer aeronaves de combate como o F-35, caiu. Não perguntem mais. Ele só caiu, não foi abatido. Ele caiu. Ok, olha, a maioria dos americanos acima de 15 anos entende que aviões podem cair na decolagem porque, digamos, um motor queima, ficou pesado demais, alguma coisa assim, então ele cai na decolagem. Ele pode cair na aterrissagem porque houve algum problema mecânico com o avião, como o trem de pouso dianteiro não descer, e por aí vai. Mas normalmente aviões não estão simplesmente voando pelo céu e então caem. Eles de repente despencam para a terra. Bem, o que o Departamento de Guerra não está te contando é que aquele avião foi abatido. E havia outro KC-135 logo atrás que viu o míssil superficiar que derrubou o avião. Eles viram o disparo e o avião que vinha atrás conseguiu realizar uma manobra evasiva para evitar ser abatido também. Então esse avião foi abatido por um sistema de defesa aérea. Bem, o Pentágono não quer dizer isso. Ou, você sabe, eles não querem, meu Deus, teríamos que admitir que eles não suprimiram completamente todos os sistemas de defesa aérea e que ainda existem vulnerabilidades por aí. E além disso, para piorar, isso agora eleva o total de mortos em combate para 14. Veja, se fosse só um acidente, não seriam considerados mortos em combate. Dizem que foi terrível, mas não foi. Eles estão mentindo sobre isso. Eles mentem sobre o número de baixas. Vimos há uma semana, na quarta-feira, que o Centro Médico Regional Landstuhl, na Alemanha, que fica a noroeste de Stuttgart, emitiu um alerta. Emitiu um memorando dizendo basicamente para as mulheres grávidas que esperavam dar à luz naquele hospital: esqueçam, está fechado para serviços obstétricos. Os obstetras não trabalhavam mais lá porque, abre aspas, precisavam focar em sua missão principal. Bem, qual é a missão principal? Não disseram isso no memorando, mas é ser o centro de coleta dos feridos de combate. Após receberem tratamento imediato em um hospital de campanha, são levados de avião para Landstuhl para serem tratados e estabilizados. E então, uma vez estabilizados, eles são levados de avião de Landstuhl para a base aérea de Andrews, em Maryland, onde depois são levados para o Centro Médico Walter Reed, em Bethesda, Maryland, logo ao lado da Wisconsin Avenue. Então isso aconteceu na semana passada e, na verdade, a base do exército próxima a Kaiserslautern eles emitiram. Um aviso foi colocado em um anúncio no Stars and Stripes. Um jornal militar pediu:
Precisamos de muitos doadores de sangue. Por favor, venham doar sangue. Eu preciso de doadores de sangue. Bem, porque eles têm muitas vítimas vindo do Oriente Médio, do Golfo Pérsico. E, além disso, você teve pelo menos 7 voos de evacuação médica desde a semana passada. Então, está chegando um voo de evacuação médica a cada 2 dias. Então, não é um número incrivelmente alto de vítimas por dia, mas ainda é grande o suficiente para que tenham sido necessários 7 voos. E tenho certeza de que eles fazem um voo mesmo que seja para apenas uma ou duas pessoas. Certo, certo. Quero dizer de novo, Larry, é por isso que estamos trazendo você para o canal, porque eu acho que agora, sabe, quando temos uma guerra, sempre existe o que chamamos de névoa da guerra, certo? Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Certamente há o que está acontecendo no local, o que a mídia está te reportando, e depois o que pessoas de dentro e especialistas em geopolítica como você realmente conseguem relatar e trazer de volta. E eu entendo isso. E eu só quero mostrar uma coisa aqui. Vamos colocar esse slide porque isso saiu hoje na CNN. A administração Trump subestimou o impacto da guerra do Irã no Estreito de Hormuz. Essa é a principal manchete de hoje no momento desta gravação. E, Larry, eu queria saber sua opinião sobre isso, porque agora a mídia está noticiando que a administração Trump não antecipou que o Irã realmente seria capaz de fechar o Estreito de Hormuz. Essa história ela está em destaque porque o mercado de petróleo ele esteve muito instável na última semana, com oscilações. Além disso, Scott Bessent, do Tesouro dos Estados Unidos, retirou todas as sanções ao petróleo russo, o que é interessante por ser um grande movimento do governo ao fazer isso. Isso mostra que temos reservas estratégicas de petróleo baixas, o que com certeza é uma grande vitória para Putin, você concorda? A Rússia e Putin são realmente os maiores beneficiados dessa guerra até agora? Ah, com certeza. Quero dizer, Putin está enchendo os bolsos de dinheiro. Então, lembre-se de que antes da guerra começar, a Rússia estava vendendo petróleo a cerca de $59 o barril. Agora está chegando perto de 90 a 100 dólares o barril. Estima-se que Putin esteja ganhando mais de 150 milhões. A Rússia está recebendo mais de 150 milhões de dólares por dia. Então, isso vai somar bem rápido. Eles vão chegar a $1 bilhão em 10 dias, sabe? $2 bilhões em 20 dias, em um mês, sabe? Arrecadando mais $3 bilhões por mês. Nada mal. Mas é importante entender o que aconteceu quando a Guarda Revolucionária Iraniana fechou o Estreito de Hormuz. E eles fizeram isso no primeiro dia, justamente no dia em que foram atacados com o que se chama de guerra de agressão. O mesmo crime, é um crime. Foi por isso que os nazistas foram processados em Nuremberg por iniciar uma guerra de agressão. O Irã fechou o estreito. E ao fechar o estreito, não era só o petróleo. Existem 3 grandes commodities que saem dali. Além do petróleo, o gás natural liquefeito vem principalmente do Catar. Isso representa 25% do fornecimento global. Os Estados Unidos são o maior fornecedor do mundo, e depois vem a Rússia. E eu acho que o Catar é o terceiro. E além disso, ureia, e você deve estar pensando, bem, nitrogênio, isso representa fertilizante. O Golfo Pérsico representa 35% dos fertilizantes no mercado global. Então, neste momento, já se passaram 14 dias de fechamento do Golfo Pérsico, os produtos não estão saindo. Como resultado, estamos vendo um aumento dramático no mercado de petróleo. O Brent já está acima de 100 dólares agora. E Trump tem tentado baixar o preço só falando, não, essa guerra vai acabar logo. Não, não vai. Mas as pessoas acreditaram nele. E então todos disseram, isso vai acabar logo. Então tudo vai voltar ao normal. Não, não vai voltar ao normal por um bom tempo. Pode levar até 6 meses, talvez menos. Mas tudo depende de quanto tempo vai levar para os Estados Unidos e Israel reconhecerem que vão ter que fazer um acordo com o Irã, um acordo que agora eles acham completamente inaceitável, mas que o Irã vai insistir, e o Ocidente não vai ter escolha. Nós não temos uma opção militar para abrir o Estreito de Hormuz, apesar do que Pete Hegseth diz. Nenhuma que seja politicamente aceitável, nenhuma que possa ser conduzida sem sofrer perdas severas.
Agora estão circulando rumores de que vão enviar um contingente de fuzileiros navais para desembarcar em uma das pequenas ilhas que existem ali no Golfo Pérsico. Bem, ninguém prestou atenção ao que acontece com unidades como as de 2.500 homens na Ucrânia. Você não vê essas unidades reunidas. Você as vê espalhadas. Por quê? Por causa dos drones FPV que caçam e matam essas unidades. Então, se os Estados Unidos forem burros o suficiente para enviar tropas americanas para uma daquelas ilhas, elas vão ser dizimadas por drones iranianos, sem falar em mísseis e artilharia. Eles também podem alcançar esses locais. Este é o Trump. Robert Barnes acabou de participar com Danny Davis e ele está em contato com pessoas dentro da administração Trump em altos níveis. Eles acham que Trump enlouqueceu, que literalmente ele não está em pleno juízo mental. E então temos uma situação em que a 25ª emenda deveria ser acionada. Mas até agora, por causa da pressão dos sionistas, ele continua lá. E ele vai envolver ainda mais este país em uma guerra que vai nos prejudicar gravemente. Eu prevejo, neste momento, por causa da espiral inflacionária que vai ser desencadeada. Ela já está em andamento, mas agora vai piorar ainda mais. O preço do diesel nos últimos 10 dias subiu $1,40. Gasolina, eu não sei onde você mora, mas onde eu estou, em Bradenton, Flórida, a gasolina, vamos ver, no domingo tinha subido 50 centavos. Na quarta-feira tinha subido mais 15 centavos, totalizando 65 centavos a mais por galão. E aí ontem subiu mais 5 centavos, chegando a 70 centavos. Então isso foi em apenas 5 dias. Subiu bastante. O mais alarmante foi o impacto no preço do diesel. Quero dizer, isso afeta suas compras, tudo que é transportado para supermercados, restaurantes, para a Target, para o Walmart, para o BJ's, Price Club, tudo. Os preços vão subir. Eles têm custos de combustível mais altos só para transportar esses produtos até esses locais. Então isso, sabe, quando você está iniciando uma espiral inflacionária nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que as perdas de empregos estão aumentando, elas não estão diminuindo. Então estamos diante desse cenário de pesadelo da estagflação, onde a economia está em recessão e você enfrenta uma espiral inflacionária que não consegue parar. Atualmente estou baseado em Las Vegas, Nevada, Larry, e vimos um aumento tremendo. Hoje, enquanto eu dirigia para o trabalho, vi que a gasolina está em torno de $4,40 o galão no posto aqui perto de casa, o que é significativo. Acho que era cerca de $3,65 há uma semana. Vimos um grande aumento. Quero que os telespectadores saibam que 65% dos americanos vivem de salário em salário. Isso está afetando muitas pessoas de forma dura. Pode não parecer muito, mas ao dirigir um caminhão e lidar com a logística de supermercados e restaurantes, não há alternativa a não ser repassar os custos. A inflação vai subir. Vimos, acho que foi o relatório de empregos que saiu há alguns dias, 92 mil empregos perdidos nos Estados Unidos. O crescimento econômico que acabou de ser divulgado foi de 0,7%. Então, estamos vendo praticamente os Estados Unidos em declínio ali com a economia. Larry, tem uma grande pergunta aberta para você. Os Estados Unidos já passaram do ponto sem volta aqui? Será que realmente abrimos uma nova guerra da qual simplesmente não temos uma saída? Correto, sim. Bem, existe uma saída. A saída vai atender às exigências do Irã. E as exigências do Irã são bem simples. Primeiro, vocês têm que suspender todas as sanções ao nosso petróleo. Segundo, pagar reparações por tudo o que vocês destruíram. Não dá para colocar preço em dólares nas vidas das mais de 1.000 ou 2.000 pessoas que vocês mataram, mas ao menos poderiam tentar reconstruir parte da infraestrutura destruída. E por fim, terceiro, caiam fora do Golfo Pérsico. Vocês não podem mais ficar aqui nos ameaçando e lançando operações militares. Nós realmente ainda não temos uma noção completa do tipo de dano que está sendo causado à Arábia Saudita, ao Kuwait, ao Catar, assim como aos Emirados Árabes Unidos.
Os Emirados Árabes Unidos e o Catar, em particular, vão sofrer mais porque Dubai e Doha tinham se tornado dois centros para, vamos chamar assim, a alta sociedade e os milionários do mundo todo irem viver porque era livre de impostos, cara. Era como se o clima fosse bem razoável. E quando estava quente pra caramba, pelo menos você podia entrar e ficar no conforto do ar-condicionado. Eles não percebiam o quão frágeis eram aquelas sociedades. Eles estavam literalmente vivendo por um fio. Com o Golfo fechado, o suprimento de comida foi cortado, eles terão dificuldade para encontrar comida fresca lá. Eles dependem da dessalinização da água. O Irã, o Ocidente achou que era uma boa ideia, os Estados Unidos ou Israel atacaram a usina de dessalinização do Irã, mas o Irã não retaliou. No passado, se você atacasse o depósito de petróleo deles, eles atacariam o seu. Era olho por olho. Eles evitaram fazer isso. E eu acredito que o motivo pelo qual eles evitaram é que perceberam que, uma vez que destruam essas usinas de dessalinização, milhões de pessoas podem acabar morrendo de sede. Eles não vão ter uma fonte de água. Isso vai criar uma verdadeira crise humanitária. Então, por enquanto, o Irã evitou fazer isso. Mas a capacidade dos Estados Unidos de sustentar operações militares na região, isso acabou. Eles terão que fazer isso de outros locais. Então, sim, eles seguem bombardeando o Irã sem piedade. Perceba que uma das coisas interessantes é que agora eles estão usando bombardeiros B-2 para lançar bombas, em vez de usar os F-35. E um dos motivos para isso é que eles perderam vários aviões-tanque, além daquele que acabou de ser abatido no Iraque. Eles perderam pelo menos outros 5 na base aérea Príncipe Sultão. Então, houve uma perda significativa desses aviões-tanque necessários para abastecer as aeronaves para fazerem o trajeto de ida e volta à fronteira com o Irã. Sim. Vou acrescentar isso e adicionar um gráfico. Este do New York Times mostra os tipos de embarcações atingidas por dia. Você pode ver que bem no início desse conflito, o Irã estava certamente indo atrás dos petroleiros. Depois meio que mudou para os navios graneleiros, navios porta-contêineres. Você viu recentemente, nos últimos dias, um aumento muito grande realmente nos navios graneleiros, navios porta-contêineres e, como você mencionou, nos petroleiros. Então, olhando para esse gráfico sobre o tipo de embarcações que foram atingidas com sucesso, quero dizer, é bastante notável que eles consigam fazer isso. Eu gostaria de ouvir mais da perspectiva militar, porque sei que essa é a sua área de especialização como analista da CIA, e quero que você fale um pouco mais sobre as armas que estão em jogo agora, o que o Irã ainda tem, o que eles estão fazendo e como os Estados Unidos e Israel estão realmente combatendo isso. Estamos em uma situação em que os Estados Unidos e Israel estão ficando sem munição, estamos ficando sem munições para realmente continuar essa ofensiva? Bem, então vamos separar o ofensivo do defensivo. Do lado defensivo temos o míssil Patriot e basicamente já esgotamos esses estoques. Não temos mais, acho que não temos mais mísseis PAC-3. Pelo que eu sei, pelo menos pelo que entendo, uma das bases, sem especificar qual, já esgotou sua carga de defesa aérea. E vamos ser claros, apesar de todas as afirmações exageradas sobre a eficácia do Patriot e do THAAD, o míssil de defesa de área de alta altitude terminal, eles na verdade têm sido terrivelmente ineficazes. Eu fiz os cálculos revisando e analisando os números de produção anuais. Então, se voltarmos ao primeiro ano, em setembro de 2015, os Estados Unidos produziram, e até 31 de dezembro de 2025, os Estados Unidos produziram um total geral. E essa é a estimativa mais alta. Na verdade, poderia ter sido menor, mas pelo menos 4.620 mísseis PAC-3. Quando você faz as contas, disparando 2 mísseis por alvo que se aproxima, isso significa que eles são capazes de engajar 2.310 mísseis. Então, concordamos com a matemática. Bem, eles enviaram alguns Patriots para a Ucrânia e supostamente os Patriots estavam derrubando mísseis russos. Bem, a Rússia já disparou mais de 12.000 mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro. Se os Patriots tivessem derrubado todos os que podiam, isso ainda significa que cerca de 10.000 mísseis passaram por lá.
Então estão nos alimentando com, você sabe, vamos chamar de excremento bovino, algumas mentiras sobre o quão eficazes esses sistemas são. Da mesma forma com o Chad, eles produzem cerca de 79, 80 desses por ano a 12 a 13 milhões de dólares cada um. Mesmo assim, você precisa lançar 2 desses em um alvo que se aproxima. Se você produz 80, consegue lidar com 40. Até agora, sabe, parece que o Irã já lançou bem mais de 1.000 mísseis. Os Patriots foram usados para engajar esses 1.000 mísseis. Isso é mais da metade da capacidade total produzida desde 2015. Veja, isso não faz sentido. Então, a defesa aérea, os chamados sistemas de defesa aérea, são um desperdício de dinheiro. Eles realmente são. Eles gastam milhões, e para conseguir derrubar drones de 50 a 50 mil dólares é simplesmente ridículo. JDAMs, estamos com poucos, pelo que eu entendo. E JDAM é uma bomba planadora. Ela tem uma distância máxima de cerca de 40 a 50 milhas. Então, um avião a solta e ela percorre 40 a 50 milhas antes de atingir o alvo. Nós temos o suficiente, temos bastante JASMs, que é outro míssil lançado do ar. Esse, na verdade, tem um alcance de cerca de 500 milhas. Não estamos ficando sem esses. Tomahawks, sim, estamos ficando sem Tomahawks. Nós só produzimos 80 ou 90 desses por ano. Poxa, eles usaram, acho que lançaram bem mais de 200, 300 nos últimos 14 dias. Então, há certos estoques que estão sendo esgotados. E, sabe, o que está sendo exposto é que uma grande parte do orçamento de defesa dos Estados Unidos foi gasta em porcarias inúteis, sistemas de armas que, na verdade, não fazem diferença no campo de batalha. Certo. E o que vamos descobrir, eu espero e rezo para que não descubramos isso. Se seguirmos em frente com esse desembarque de fuzileiros navais em uma dessas ilhas ali no Estreito de Hormuz, ah, eles vão descobrir que são incapazes de se defender contra ataques de drones. Eles serão aniquilados ou dizimados com, você sabe, algo em torno de 80 a 90% de baixas. E vamos aprender que os dias em que podíamos concentrar forças e mantê-las agrupadas. Não, esses dias acabaram. Essa é uma das lições que foram aprendidas com a guerra na Ucrânia nos últimos 4 anos e meio. E essa é uma das razões pelas quais a guerra está progredindo tão lentamente, segundo alguns relatos, porque os russos estão minimizando suas baixas. Eles distribuem as forças sem assumir riscos desnecessários. Eles não estão sofrendo as baixas que o Ocidente afirma que estão, mas os ucranianos certamente estão. E, novamente, os ucranianos cometeram o erro de tentar se agrupar e criar uma força massiva quando lançam um ataque e acabam sendo eliminados um por um. Certo. Sim. Larry, eu tenho um dado aqui que vamos mostrar só para o nosso público entender como essa matemática funciona, faz sentido. A matemática militar assusta muitos parceiros dos Estados Unidos. Cada míssil Patriot pode custar quase 4 milhões de dólares. Os Estados Unidos produziram cerca de 600 deles em todo o ano de 2025, e algumas estimativas sugerem que mais de 1.000 já foram usados em menos de 2 semanas de guerra. Como você disse, acho que a matemática não fecha, como diríamos lá. Não faz sentido. Obrigado por explicar tudo sobre os sistemas de defesa e mísseis que temos. Conversei com o coronel Douglas McGregor no início da semana. Uma das percepções que ele compartilhou foi que agora o Irã só precisa sobreviver, certo? E a grande questão aqui é realmente, obviamente, os Estados Unidos e Israel. Para eles, será bem mais difícil atingir seus objetivos do que para o Irã, que só precisa sobreviver. E eu acho que a questão aqui, se voltarmos ao presidente Trump, acredito que, como você disse, muitas pessoas estão realmente preocupadas com o que ele está dizendo de fato, seus objetivos declarados. Nós vimos que no início da campanha era mudança de regime. Esse era realmente um objetivo declarado. Muito rapidamente isso mudou. Ok, agora não estamos mais falando em mudança de regime. Definitivamente parece que o Trump não tem uma ideia clara do que realmente quer alcançar. Então, minha próxima pergunta para você é: qual é o objetivo dos Estados Unidos neste momento, enquanto estamos entrando nessa terceira guerra? Para onde vamos a partir daqui, do ponto de vista dos Estados Unidos? O que eles realmente estão tentando alcançar?
Bem, o que queremos, não podemos conseguir. Nós realmente queremos uma mudança de regime para que possamos ter alguém no controle do Irã que nos obedeça e nos permita explorar totalmente as reservas de petróleo e gás que o Irã possui. Mas não vamos conseguir isso. E nós não temos o poder militar para forçar uma mudança de regime. Você não pode fazer isso apenas com poder aéreo. O poder aéreo é muito limitado. Não é possível usar poder naval, pois a marinha teme se aproximar das costas iranianas e ser destruída. E isso deixa apenas uma força terrestre. O Irã tem 1 milhão de soldados, 1 milhão contando a milícia, o Basij, o exército regular e a Guarda Revolucionária Iraniana, a IRGC. Eles têm 1 milhão de homens. Bem, a sabedoria militar convencional diz que, se você vai atacar uma força que está basicamente se defendendo, você precisa ter uma vantagem de 3 para 1 ou 4 para 1 em número de soldados. Isso significa que precisamos ter de 3 a 4 milhões. Temos 472 mil soldados no exército em todo o mundo. Temos, acho que, 110 mil fuzileiros navais. Então, ok, a quanto chegamos? Sabe, 590 mil, quase 600 mil, ótimo. Tudo o que precisamos fazer é arranjar mais 2,4 milhões de pessoas. Quanto tempo isso levaria? E então, sabe como eles vão entrar no Irã? Como vamos fazer isso? Já falamos disso. Onde você reúne a força? E você não consegue reunir uma grande força. Há 23 anos nós conseguimos. Quando invadimos o Iraque em 2003, reunimos todas as nossas forças na Arábia Saudita e no Kuwait. Eles estavam preocupados com o míssil Scud chegando, mas os Scuds, um deles realmente atingiu, causou alguns danos e matou algumas pessoas. Mas, em geral, eram tropas que seguiam com suas atividades, faziam exercícios, corriam. Eles não fariam isso hoje. Os drones estariam caçando eles. Os mísseis são precisos, iriam eliminá-los. Então você teria que movê-los, posicioná-los em algum lugar, como a Turquia, talvez, se a Turquia cooperasse. Quando for o dia D, como você os leva da Turquia ao ponto A? Quero dizer, mover uma força desse tamanho é um enorme esforço logístico. E o Irã está em posição de derrubar e derrotar isso. Então, realmente não temos uma solução de tropas em solo aqui. Certo? Faz sentido. Acho que isso também mobilizaria grande parte do público americano. Acho que os Estados Unidos, provavelmente, muitas pessoas são tolerantes, sabe, com, digamos, a operação até agora, porque tem sido, em grande parte, uma defesa aérea ou uma estratégia aérea. Temos navios de guerra lá, mas enviar tropas seria catastrófico para os Estados Unidos. Quero dizer, o principal ponto que você está dizendo é realmente logístico, como você mencionou, como realmente colocar os soldados na posição no ponto A. Só esse primeiro passo já é uma tarefa enorme de se pedir. Então, sabe, isso não é viável. E as pessoas que falam desse jeito não sabem nada sobre as capacidades militares dos Estados Unidos e nada sobre logística. Quero dizer, vamos supor que, se conseguíssemos colocar tropas dentro do Irã, como você sustentaria elas? Como reabastecer eles com munição e projéteis de artilharia? Para usar artilharia, é preciso mover as peças e usar caminhões grandes. Isso mostra que você precisa de combustível. De onde virá a gasolina? Durante todo esse tempo, você presume que o Irã não revida. Eles com certeza vão revidar. Então é por isso que eu disse que os Estados Unidos não têm uma boa opção militar para obrigar o Irã a fazer o que queremos. Mas o Irã, por controlar o Estreito de Hormuz e prejudicar a atividade econômica internacional, nesse processo eles conseguem fazer com que outros países venham até eles e digam: "Ei, podemos ser amigos de novo?" A Índia acabou de fazer isso. Eu tinha certeza de que o Irã mandaria a Índia para o inferno, mas o Irã, sabe, o plano é inteligente. A Índia basicamente veio implorando: "Seja nosso amigo, nós sentimos muito. Devíamos ter nos manifestado antes." E o Irã disse: "Tudo bem, vamos trabalhar com vocês. Vocês pagarão o valor integral, mas colaboraremos com vocês." Então o Irã vai construir relações com outros países para se salvar economicamente. Mesmo que o Irã permita que todos esses países exportem seu petróleo, ainda será um corte significativo no fornecimento global.
E não é só o petróleo, o gás natural liquefeito e o fertilizante. Essas três coisas vão ser um golpe triplo na economia global. Mas alguns países vão bem. A Rússia está faturando muito porque é, você sabe, um grande exportador em todas essas três categorias. Certo? Larry, eu gostaria de te perguntar sobre a China, porque ouvimos especificamente que você sabe, essa guerra não é sobre o Irã, não é sobre Israel, seja o que for. Na verdade, é sobre os Estados Unidos tentando impedir que a China se desenvolva economicamente. E, obviamente, muito do petróleo que vem do Irã vai para a China. Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, sobre essa hipótese, certo? A ideia de que essa guerra tem mais a ver com a China do que com o Irã. Você acredita nisso? O que você pensa sobre isso? Não, não, essa guerra é sobre garantir a segurança de Israel e somente de Israel. E muita dessa análise sobre a China está simplesmente errada. Sabe, eles pensam: ah, a China depende do petróleo exportado do Golfo Pérsico. Não, não depende. Ela exporta uma grande quantidade, mas olhe para o consumo total dela. E dentro do consumo total, é uma quantidade pequena, é cerca de 8%, certo? Então a China também produz seu próprio petróleo e no passado exportava petróleo. Eles suspenderam as exportações e mantêm tudo para consumo interno. E eu acho que me lembro de outro país no mundo que fica na fronteira norte da China. O país pode se chamar Rússia. E eu acho que me lembro que a Rússia tem um pouco de petróleo e um pouco de gás natural. Sim, então eles estão construindo oleodutos. Tudo isso vai expandir e solidificar as relações econômicas entre a Rússia e a China. Exatamente o que os Estados Unidos passaram 50 anos tentando evitar. Foi, sabe, foi ah, como aquela cena de Caça-Fantasmas, onde você tinha Sigourney Weaver e Rick Moranis. Você precisa manter os dois separados, porque se unirem será o fim do mundo. Bem, era isso, sabe? Tínhamos que manter a Rússia e a China separadas. Agora nós as aproximamos e o relacionamento deles está ficando mais forte, não mais fraco. E, como consequência disso, está enfraquecendo a posição dos Estados Unidos globalmente, tanto política quanto economicamente. Quero dizer, Larry, só para acrescentar ao que você acabou de dizer aí, quero dizer, isso é realmente. Acho que nos últimos anos vimos surgir uma coisa nova, que é a nova ordem mundial, ou melhor dizendo, o mundo multipolar. Então, mundo multipolar. Acho que por décadas após a Segunda Guerra Mundial, vivemos em um mundo unipolar, com os Estados Unidos controlando tudo e exercendo grande influência global. Acho que nos últimos 5 a 7 anos vimos uma grande aceleração para esse mundo multipolar, onde um país como a China agora é uma superpotência. Está no mesmo nível dos Estados Unidos e quer um lugar à mesa. Isso acelera esse processo? Podemos dizer que o mundo unipolar acabou? Eis a multipolaridade. O futuro do nosso mundo será mudado para sempre por causa dessa guerra. Bem, o controle dos Estados Unidos acabou. Então vamos olhar para os 10 maiores bancos do mundo. A China domina essa lista. As 10 melhores escolas de engenharia. A China está no topo de todas elas. A escola de engenharia dos Estados Unidos, mais bem colocada nessa lista global, o MIT, está em 13º lugar, certo. Então, em número de engenheiros e graduados em STEM, a China domina. Nas categorias econômicas mais importantes que regem a produção, que regem a indústria, a China está quilômetros à frente dos Estados Unidos, se não centenas de quilômetros. Ah, a China controla as principais cadeias de suprimentos de commodities. Os Estados Unidos não fazem mais isso. Então, a China está agora no processo de se tornar o centro econômico do mundo. E fazer parceria com a China vai ser essencial para os países que querem continuar economicamente viáveis. Foi feita uma análise, sabe, por um canal do YouTube chamado Inside China Business. E Kevin Walmsley, ele mora na China há 15 anos e está sempre trazendo análises excelentes. Ele ressaltou que Elon Musk busca criar robôs humanoides para competir com os chineses em diversas tarefas e trabalhos de construção. E ele mostra como isso nem é economicamente viável para o Elon. Os chineses têm uma vantagem significativa.
Então, por que a China está apoiando o Irã? O Irã realmente está em uma encruzilhada histórica. Sabe, se você voltar 2 milênios, os comerciantes vinham pela Rota da Seda, entravam no Irã e depois atravessavam o Irã até chegar ao Mediterrâneo. Então, o Irã sempre foi uma importante encruzilhada comercial e ainda mantém essa posição. E a Rússia quer transformá-lo em um corredor norte-sul. Então, sabe, essa guerra, em parte, foi para servir aos interesses de Israel, mas também provavelmente para atrapalhar esse avanço econômico. Agora, 2 dias atrás, parecia que o BRICS seria um desastre para o próprio BRICS. Mas com o anúncio de hoje de que o Irã vai ajudar a Índia a conseguir acesso seguro ao petróleo, isso mostra que há um potencial para uma divisão interna. Eles estão começando a lidar com isso. Acho que Modi reconhece, ainda que tardiamente, que fez uma coisa muito estúpida ao bajular Israel, tentando agradar os Estados Unidos. Agora ele vê que são perdedores. Eles vão perder, Sim, e eu acho que, bem, para os indianos, quero dizer, eles são uma das economias que mais crescem no mundo. Então, sabe? para Modi como primeiro-ministro, é preciso apoiar a economia garantindo acesso ao petróleo, que é sua espinha dorsal e grande motor. Então, acho que isso é interessante porque sempre vimos a Índia tentando jogar dos dois lados, certo? Eles queriam participar do BRICS, mas também preservar uma boa relação com os Estados Unidos, adotando assim uma postura dupla. Então, mas eu acho que no fim das contas, quando sua economia é uma das que mais cresce no mundo e você precisa de petróleo para fazer essa economia crescer, você vai fechar um acordo. E eu acho que é aí que vamos ver, como você acabou de prever, muito mais países vindo à mesa para fazer um acordo com os iranianos, porque eles vão precisar ter acesso a esse petróleo e outros recursos do estreito, como você mencionou. Sim, essa é a disrupção econômica disso. Ainda assim, os mercados estão em negação, embora eu tenha olhado mais cedo e o mercado de ações dos Estados Unidos tenha despencado de novo hoje, caindo mais 120 pontos. Lembra quando Pam Bondi, há 3 ou 4 semanas, estava se gabando? Bem, o mercado de ações está em 50 mil. Bem, o mercado de ações agora, o Dow Jones está em 46.500. Poxa, isso são 3.500 pontos a menos em 3 semanas. Isso não é bom. Não é bom. E eu acho que também tem tipo um asterisco aí, porque houve uma análise que falou sobre o mercado de ações nos Estados Unidos e, na verdade, comparou com outros países em desenvolvimento ao redor do mundo. E eu acho que até o ano passado, o governo Trump queria se gabar, tipo, tivemos um ano incrível. O Dow está chegando a 50 mil, todo mundo está ganhando. Esta é a era de ouro dos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos ficaram em 21º entre 23 países desenvolvidos ao comparar com outros mercados de ações. Então, Sabe, sim. Ok, podemos dizer que o Dow está se aproximando dos 50 mil. Curiosamente, na entrevista, ela foi perguntada sobre os arquivos de Epstein e respondeu: quem se importa? O Dow está em 50 mil. É sobre isso que deveriam escrever. É sobre isso que precisamos falar. Mas é claro que agora, de repente, Trump está perdendo um dos principais pontos do seu mandato, que era justamente o sucesso do mercado de ações e tudo mais. Larry, estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui e eu simplesmente adoro seus comentários porque são autênticos, são sem filtro, são percepções que não conseguimos na mídia ocidental. É por isso que temos canais no YouTube, é por isso que temos jornalismo independente. Então eu quero te fazer mais uma pergunta ampla aqui. Qual foi o maior erro de cálculo que o Ocidente cometeu em relação ao Irã até agora? que o Irã é um grupo extremista radical de muçulmanos comprometido com o terrorismo e a violência. Isso por si só é a maior mentira. Quando você volta e olha para a história, o fato de que, mesmo que os Estados Unidos tenham incentivado Saddam Hussein a começar a guerra do Iraque com o Irã em setembro de 1980, Jimmy Carter ainda era presidente, Zbigniew Brzezinski era seu conselheiro de segurança nacional. Então, em 1983, o governo Reagan continuou esse apoio. Um cara chamado Don Rumsfeld, talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele se reuniu com Saddam Hussein. Ele foi um dos intermediários para fornecer ao Iraque os precursores químicos usados para produzir armas químicas, armas de destruição em massa que foram usadas contra o Irã. Foi durante esse período.
Isso começou em agosto de 83 e continuou por 6 anos e terminou em agosto de 1988. Durante esses 6 anos sendo atacado com armas químicas que foram fornecidas essencialmente pelo Ocidente, o Irã nunca revidou da mesma forma. Eles não desenvolveram armas químicas. Eles não usaram armas químicas. E o motivo pelo qual eles não usaram é porque o Ayatollah Khamenei, ou Khomeini na época, achava que era um pecado. Isso foi antes de Khamenei declarar que o Irã não construiria uma arma nuclear. Mas o Irã não seguiu esse caminho. Eles viam isso como um pecado. Então, sabe, você tem uma imagem bem diferente da que é apresentada. O Irã, como uma república muçulmana dominada pelos xiitas, tem uma atitude completamente diferente em comparação com os extremistas sunitas, a Al-Qaeda, o pessoal que fazia parte do ISIS. A versão deles do Islã estipula que só eles possuem a verdade e que todos os outros que não seguem essa verdade são apóstatas e devem ser mortos. É por isso que esses extremistas sunitas vinham matando muçulmanos xiitas há muitos anos. É por isso que, sob o comando de Soleimani, o general Soleimani, os iranianos entraram na Síria para apoiar Bashar al-Assad contra a Al-Qaeda, o ISIS, a Al-Nusra e seitas islâmicas radicais que estavam atacando muçulmanos xiitas por considerá-los não muçulmanos de verdade, assim como os alauítas, outra vertente do Islã, e também os cristãos. Então, sabe, é esse entendimento de que é uma grande mentira dizer que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo. O Irã, na verdade, se você olhar para todos os chamados atos terroristas atribuídos ao Irã, verá que foram reações ao que os Estados Unidos estavam fazendo com o Irã, reações a ataques dos Estados Unidos contra o Irã. E eles têm sido, mas ao mesmo tempo, como vimos e eu mencionei sobre a usina de dessalinização, uma vez, mesmo depois de atacarmos a usina de dessalinização deles, o Irã não respondeu da mesma forma porque reconheceu o potencial dano que isso causaria. E mortes desnecessárias de outros muçulmanos na região, mesmo sendo muçulmanos sunitas. Certo. Ah, isso é uma ótima observação, Larry. Quero agradecer por trazer o contexto histórico. E eles sempre voltam lá para o início dos anos 1980, com Jimmy Carter no poder, Reagan. Acho fundamental estudarmos história para entender o contexto, como o caso de Donald Rumsfeld fornecendo suprimentos para Saddam Hussein, que depois foram usados como armas químicas. Ou seja, esse contexto não é frequente de se ouvir. Acredito que é por isso que temos este canal no YouTube, para educar mais pessoas e compreender melhor o mundo. Larry, deixo as palavras finais para você. Queria saber como encontramos seu trabalho. Acho que você tem um canal no YouTube e um Substack. Gostaria de ouvir você dizer isso para a nossa audiência, para que eles possam acompanhar e continuar recebendo seus insights incríveis. Sim, você pode me encontrar no YouTube. Eu tenho um canal chamado Counter Currents. Eu posto cerca de um vídeo por semana lá, então não tem muita atividade. Minha principal plataforma é o Sonar 21 Ponto, com um blog, mas eu também tenho um Substack que é Larry C. Johnson Sonar 21. Então você pode procurar por isso. E, na verdade, isso vem crescendo. Acho que já tenho cerca de 11 mil. Nem todos os assinantes pagam, só uma pequena parte, mas tudo bem. Considero mais importante que a informação alcance as pessoas. Sabe? Porque, como você disse, olha, o que ocorreu em 1980, acho que você nasceu por essa época, por isso não se lembra. Mas, sabe, eu estava chegando ao final dos 20, início dos 30 naquela época. Então eu me lembro disso. E era, sabe, historicamente o que estava acontecendo. E eu me lembro de como fomos manipulados e enganados naquela época. Então, o que estou tentando fazer agora é corrigir, sabe, tentar seguir um caminho diferente daquela manipulação e engano. O povo americano, sabe, eu acredito que no fundo a América é composta por pessoas decentes. Eles são capazes de compaixão. Com certeza. Mas fomos enganados pelos nossos governos. E não é só o Donald Trump. Quero dizer, isso atravessou vários governos. Foi o Trump, foi o Biden, foi o Obama, foi o Bush e foi o Clinton. Sabe, todos eles foram meio que escravos do Estado profundo. Durante esse processo, continuaram nos envolvendo em guerras desnecessárias.
Quero que os americanos se cansem de guerras e de invadir outros países. Vamos promover a vida. Let's Amen. promote. Vamos promover algo que beneficie as pessoas em vez de tirar suas vidas. Sim, uau, essa é uma declaração linda. E para todos os nossos espectadores que estão assistindo, vamos colocar todos os links do site do Larry, canal do YouTube, Substack, tudo o que você precisa saber para poder acompanhar. E Larry, recebemos ótimos comentários, queremos tê-lo de volta ao programa futuramente, então vamos manter contato. E mais uma vez, E eu realmente aprecio muito seus insights. E não poderia concordar mais com essa última mensagem. Quero encerrar nosso programa de hoje com isso. Pessoal, nós só temos um mundo, e só temos um mundo, certo? Então precisamos encontrar uma maneira de trabalharmos juntos, abraçar nossas diferenças. Temos religiões, culturas e nacionalidades diferentes, mas compartilhamos um só mundo. Somos todos humanos e precisamos fazer isso funcionar. E eu não poderia concordar mais com você que precisamos continuar educando o público americano e o mundo sobre o que está acontecendo e tentar trazer a paz. Então, muito obrigado. de nada. Obrigado. O prazer é meu.